Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a sabedoria de Deus parece loucura para quem não crê na mensagem da cruz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela oportunidade de viver. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é entender o que é sabedoria. Nós conseguimos medir a inteligência de uma pessoa através de testes, de exemplos, de coisa. E a inteligência nada mais é que a capacidade de replicar conhecimento adquirido de outra pessoa. Nossa, o que é isso? Se um professor vai lá e te diz, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Se você consegue repetir isso, você é inteligente. Então, quando as pessoas aplicam uma prova na gente, nós estamos justamente replicando esse conhecimento. Mas o que é a sabedoria? Sabedoria, a gente não aprende ela na escola, não está em faculdade, não tem curso, não tem nada. A sabedoria, ela é uma inspiração de Deus, que é a capacidade de entender os nossos sentimentos, as ações de outras pessoas e adquirir um conhecimento do funcionamento do mundo. E é a forma que Deus fala conosco muitas vezes, porque através da sabedoria e através do entendimento, nós conseguimos encontrar uma ciência ainda muito maior, porque ela não está documentada em livros nenhum. Quando a gente vai lá na Bíblia e lê Provérbios, por exemplo, tem diversas coisas que a gente lê para falar, nossa, isso tem sentido. Por quê? Porque a forma que as pessoas reagem, é a forma que as pessoas se comportam, é a forma que as pessoas pensam. E aquilo, de alguma forma, dá vantagem para a gente, porque a gente já fica preparado sobre as coisas que vão acontecer. Só que, como que nós temos acesso a essa sabedoria nos dias de hoje? Lendo a Bíblia ou através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que, quando a gente pensa em Jesus, nós conseguimos aceitar sem questionar que Ele ressuscitou dos mortos. Então essa ideia de morrer e reviver, para qualquer pessoa que não acredita em Deus, é loucura. Mas para nós, é a nossa salvação, é a nossa crença, é a base de tudo que nós acreditamos. Porque sem isso, Jesus não teria vencido a morte. Se a gente ir lá em 1 Coríntios 1, versículo 18, a palavra do Senhor ela diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pelo simples fato de nós acreditarmos na salvação, acreditar nas promessas de Deus, acreditar em tudo que está na palavra de Deus, esse poder desse Espírito começa a atuar na nossa vida. Eu confesso para vocês que quando eu era ateu, eu tinha grande dificuldade de querer entender as coisas que aconteciam. Por quê? Porque para mim nada disso era possível. Tudo era muito limitado às minhas capacidades. Então, se eu podia fazer, existia. Se eu não podia fazer, não existia. E nada estava além disso. Eu media o mundo com a minha régua. Olha quanta arrogância. E hoje, eu já percebo um mundo muito maior. Percebo que a vida que eu levava exatamente desse jeito não poderia ser mais medíocre. Por quê? Porque qualquer coisa que saía fora daquilo que eu queria me machucava, me frustrava, me decepcionava. Então, que vantagem é essa de achar que sabe tudo, sendo que a fragilidade que existia dentro do meu coração pela falta de amor, e vamos lembrar bem claro, o amor não é um papel de pai e mãe, o amor é Deus. Então, às vezes, você viveu uma vida inteira sentindo que nunca foi amado, e não é porque seus pais não te amaram, mas porque você simplesmente não orou e não acreditou nas coisas certas. Falta de sabedoria. E na maior parte do tempo que você olhar as coisas que são geradas por dores emocionais, que uma pessoa vai num psicólogo para ficar falando, quando a gente adquire a sabedoria, esses problemas eles simplesmente deixam de existir. E eu sou testemunha disso.
Vivi durante a maior parte da minha adolescência com depressão. Não tomava remédio, não buscava as pessoas, eu cultuava aquela tristeza, era a minha tristeza. Tanto que eu só consegui escrever poesias, que eu comecei a escrever desde os meus 15 anos, quando eu estava triste. Se eu for olhar a quantidade de arquivos que tem dentro da minha pastinha de poesias, tem mais de 1000. Então por aí você tira uma base de quantos e quantos dias eu passei em depressão. Por quê? Porque simplesmente existia uma sede de amor e eu não acreditava em Deus. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer o Senhor, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a orar, comecei a estar mais perto de pessoas que acreditavam em Deus, comecei a ver o testemunho da igreja e a transformação na vida de outras pessoas, comecei a ouvir louvores. Essa sede de amor, ela começou a ser suprida. E o que começou a aumentar? A minha sabedoria. Então, a partir do instante, tudo aquilo que eu condenava e achava louco começou a salvar a minha vida e começou a fazer um sentido total nela. Sem aquilo, escuridão, trevas e tristeza. Ao lado de Deus, luz, paz e amor. E já não mais vivia um escravo de encontrar alguém. Nossa, na minha cabeça, aquele vazio e aquele buraco iria se passar o dia que eu fizesse uma família. Nossa, se eu tivesse uma família, se eu tivesse alguém... A gente sempre coloca uma projeção de bem-estar presente no futuro. O futuro ele não existe. Só existe o presente. E se Deus está presente com você, tudo está bem. Cada pessoa ela dura o tempo que tem que viver. Então, às vezes, você pode ter acabado de perder alguém, acabado de se separar, acabado de ter recebido uma notícia ruim, mas independente da adversidade que aconteça, Jesus ele é o consolo perfeito para esse momento. Então, a sabedoria de Deus nos dá a entender que dessa vida nós nada levamos, nos dá a entender também que todo mundo morre um dia. Então a gente já não mais acredita em sermos eternos nessa vida, mas a nossa eternidade ela vem com o Senhor através do céu, através de outros ares. Mas todas essas revelações, elas só podem ser aceitas na presença do Espírito Santo. Sem ele eu não tenho entendimento e nem sabedoria para compreender. No começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque parecia que nada daquelas coisas se conectavam. Parecia que ele sempre estava falando de Israel, uma cidade que eu nem conheço, um país, e eu sei lá o que estava acontecendo naquele lugar. E aí a gente descobre, na palavra de Deus também, que isso é natural. Por quê? Porque a gente só vai conseguir entender a Bíblia se Deus estiver conosco. Então, se você tem dificuldade e você tem a vontade, sente que é necessário que faça isso, começa a orar antes de ler. Quando a gente está abastecido do Espírito Santo, os nossos pensamentos se tornam plenos. E isso está escrito lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. A palavra diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A Bíblia, ele é um livro que nós só discernimos espiritualmente, nós só entendemos espiritualmente. Por quê? Porque para essa vida talvez ele não faça o menor sentido. Quando eu paro para imaginar que Deus abriu um mar, tem gente que nem nunca viu um mar. Quando a gente fala sobre deserto, nunca viu um deserto, a não ser numa foto, não tem ideia do calor, não tem ideia da dificuldade, não tem ideia da escassez, não tem ideia do dia, da noite, se faz frio, se é calor, não tem ideia de nada. Então a maior parte que nós lemos na Bíblia, nós mal conseguimos imaginar. A gente não consegue imaginar muitas vezes um cego podendo voltar a ver, um paralítico voltar a andar. Nós não conseguimos imaginar uma crucificação. Às vezes a gente vê uma agressão, pessoas brigando, xingamento e coisa, mas eu acho que nada se compara a essa crueldade de ver uma pessoa... Cara, imagina, olha para sua mão agora. Imagina alguém pregando um prego e batendo bem no meio da sua mão, sobre algo de madeira para que você fique preso. Imagina alguém colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos. Imagina alguém te obrigando a carregar um madeiro onde você vai ser preso. Imagina as pessoas cuspindo. Imagina que você não fez nada. Quando alguém é condenado pelos próprios erros, até assim, às vezes a gente entende, mas você ser tratado dessa forma, como se fosse um criminoso ou um bandido sem ter feito nada, é complicado.
Só que justamente esse sacrifício, justamente esse sangue que rojou da cruz, ele foi nada mais que todas as profecias que estavam no Velho Testamento. Se você começar a pegar o livro de Isaías e começar a ler, você vai ver que Isaías ele descreve exatamente tudo que o nosso Senhor vai ter que passar. E ele passou exatamente aquilo. Só que enquanto aquilo estava acontecendo, eles não tiveram sabedoria para entender tudo aquilo. Tanto que Pedro, quando Jesus dizia, olha, eu vou ser crucificado. Ah, não vai. E Jesus diz, olha, sai daqui, Satanás. Isso daqui é pensamento teu, isso não é a vontade de Deus. E aí quando a gente começa a olhar as cartas depois, eles tendo o entendimento e encontrando as passagens e embasando na Bíblia tudo o que aconteceu, aquela sabedoria animou a igreja. A princípio parecia uma loucura, depois eles entenderam que era justamente a salvação. Só que coisas espirituais a gente só discerne no espírito. Então muitas vezes se você perguntar para uma pessoa que não tem entendimento de Deus, o que é Deus, ele não vai saber te explicar. E ainda que você explique, e ainda que para ele faça algum sentido, e ele olha a vida de Jesus e diz, olha, Jesus foi uma pessoa boa porque ele ajudou as pessoas, mas ele não tem entendimento para entender a sabedoria. E uma coisa eu tenho plena convicção e certeza, todos aqueles que não vivem com sabedoria, vivem com dor. Porque a partir do instante que eu dou poder ao outro, ao comportamento do outro, de tal meu comportamento, se alguém vem para você e grita, o que você faz? Ah, eu grito de volta, grito mais alto. Se ele me xinga de A, eu xingo 10 vezes pior. Nossa, eu sei cada coisa feia para xingar. Ah, é? O que você acha que Jesus pede para fazer? Para você dar outra face. Então ele não cai, ele não compra essa ideia do mal, de reação, de ser o espelho do outro. Então se o outro é mal, deixa que o outro seja. Nós somos amor, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Se o outro é a imagem do diabo, a imagem do demônio, a imagem de quem sei lá que seja, não é problema nosso. Ainda que ele venha nos afrontar, se nós estivermos espiritualmente fortes, nós não vamos cair nisso. E o nosso testemunho, ele é muito importante. Por quê? Porque as pessoas conheceram aquela pessoa sem e conheceram ela agora. Claro que vai ter uma meia dúzia que vai querer te julgar. De achar que, nossa, mas você não pode ser assim. Então aí começa a loucura. Por quê? Porque aquele que era caído, hoje não é mais. Na palavra de Deus, lá em Coríntios também, Deus diz assim, ó, porque Deus escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, escolhe aqueles que não são para confundir os que são, escolhe as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes, tudo para a honra e glória do seu nome. Então não existe lógica nas coisas que Deus faz, e não adianta a gente ficar procurando. O amor não existe razão, se existe razão, não é amor, é interesse. E se a gente continuar lá em 1 Coríntios 3, versículo 18 e 20, a palavra diz assim, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então essa sabedoria, essa inteligência daqui, essa cultura, esses livros, cara, eu não perco tempo lendo livro nenhum. O único livro que eu leio é a Bíblia. De resto, não leio nem livros de pessoas que são pregadores, religiosos. Não leio nenhum. Eu prefiro ouvir da boca de Jesus. Vou ficar pegando intérprete, vou ficar pegando coisa. Deus te inspirou? Tá, você tá dando de graça? Não, tô vendendo. Cara, eu entendo. Mas não pode pôr um PDF na internet? Não pode fazer um vídeo? Se é por Deus, Deus ele vai dar condição. Não preciso ficar vendendo, não preciso fazer comércio. Eu não preciso comercializar nada. Nada. Porque a pessoa que faz pensando... Você vê pregador que fala assim, se eu escrevesse um livro disso, ia vender pouco. Meu, nós estamos edificando a igreja, não é para vender. Edificar a igreja não é like, não é curtida, não é pregar o que os outros gostam. Nossa, mas se eu pregar isso, ninguém vem. Meu, se um vier, tá ótimo. O inferno tá cheio de gente que não quer ouvir a verdade. Esse é o ponto em questão. Não, pregação de prosperidade eu gosto. Mas se for falar de pecado e obediência, esse eu não gosto. Cara, não tem gostar.
Quem discerne com o Espírito gosta de todas as coisas que vêm de Deus. Se você já escolhe, já tem um problema na tua fé. Ah, eu não posso ouvir sobre isso. Não, eu não gosto. Não, isso eu não acho, não concordo. Meu, você quer ver maior tolice e falta de sabedoria que uma pessoa diz que não concorda com Deus? Meu, acabou, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Agora a criatura quer mandar no Criador. Então tudo que tem nesse mundo, toda a sabedoria, tudo que você aprende, toda essa inteligência, toda essa cultura, Deus está falando, meu, para eles você vai ser louco. Vai ser louco. Mas uma coisa eu garanto para você, vai valer a pena, você vai viver em paz, você vai dormir bem, você vai ter um sorriso nos lábios, você vai viver com honestidade, você vai se contentar com as coisas que você tem, você vai se sentir amado, você vai conseguir ajudar as pessoas, você vai prosperar quando todos não conseguem, entendeu? E você vai viver de uma forma que você sinta orgulho. Isso é o suficiente. Sabe, eu sei que os dias são maus, que nós estamos vivendo uma tensão muito grande, mas eu tenho plena convicção e certeza, nós sabemos do lado de quem nós estamos, nós sabemos em quem nós acreditamos, nós sabemos também que Deus não vai deixar nós passarmos nada além de que nós não merecermos, e que no final da prova nós seremos provados, mas ainda assim continuaremos glorificando ao Senhor. O fim da passagem é perturbador, os nossos pensamentos são fúteis. Já mediu os nossos sonhos? Ah, eu quero ser... Não sei o que você quer ser. Mas você quer ser por quê? Ah, porque paga bem. Ah, não, porque... É para ajudar? Vai usar esse dom para Deus? É para edificar a igreja? É pra gente poder conquistar a eternidade? É para ter um a mais? Ah, não, é porque eu passei muita dificuldade. Cara, se a gente começa a justificar essa vida e querer viver essa vida por essa vida, nós já erramos em tudo. Espiritualmente nós nem pensamos nessa vida. Por isso que Jesus conseguiu aceitar ser sacrificado, porque a vida não é aqui. E ele diz, olha, a outra vida que vai vir não tem ranger de dente, não tem choro, não tem nada, esquece todas essas coisas que vocês passam aqui, não tem nada. Isso daqui é uma forma de prova. Deixa eu te provar, deixa eu te ensinar como passa na prova, deixa eu estar com você. Esquece o teu jeito para mim é loucura, e o meu jeito para você é loucura, mas é melhor a minha loucura, porque a minha loucura vai te trazer salvação, e a sua só destrói a tua vida. Então não seja astuto aos teus próprios olhos, nem sábio aos seus próprios conceitos. Você já fez algo grande na sua vida? Você tem algo para contar que seja grande? Você devia estar preocupado nisso. E encontrar algo grande, que talvez é amar, que talvez é ajudar, que talvez é presenciar um milagre de Deus. Aí sim, porque de resto, dinheiro na conta, e aí? E sempre tem alguém que tem mais que você, e em relação a quem é maior, você é quem? Ah, mas aos menores, cara, você se compara, você se nivela sempre por baixo, esse é o teu padrão, esse é o teu critério. Não consegue amar ninguém, não consegue ajudar ninguém, sente rico. Rico na onde? Miserável espiritual, rico na onde? Sem o amor, essa vida não vale a pena ser vivida. Pensa nisso. A sabedoria de Deus parece loucura para quem não crê na mensagem da cruz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo te dê vontade, entendimento, sabedoria, para que você consiga aceitar toda a tua vida, toda a tua história, perdoar quem te feriu, também pedir perdão a quem você feriu, agradecer a cama, ao banho, ao travesseiro, às roupas, a escova de dente, a pasta, ao banheiro, ao papel e tudo aquilo que é básico e que você parece que não vive como se não tivesse nada. A tua saúde, aos teus olhos, a tua visão, as tuas mãos, aos teus pés, ao calçado que você pode vestir, as suas roupas íntimas. Muitos nem isso têm. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação que Deus é o Senhor. Amém? Um bom dia.